Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu assisti, na verdade eu reassisti Shrek. O filme que basicamente nasceu pra zoar a Disney. Essa é a grande realidade de Shrek. Ele não nasceu pra fazer outra coisa senão zoar a Disney. Essa é a grande realidade. Mas o mais importante é o quê? Ele tem uma história que funciona bem. É uma história até que bonitinha se for parar pra ver. É o monstro, entre muitas aspas, e é interessante ver a visão do monstro, porque geralmente a Disney não mostra esse tipo de coisa. É sempre a bela princesa, o belo príncipe tentando resgatar e fazer e tal. Mas nesse caso aqui é a visão do monstro. Lembra que eu tô colocando entre aspas porque sim, é muito importante isso. Shrek não é um monstro, ele só quer viver em paz. E quando você fica adulto, você percebe o quão certo tá o Shrek. Ele só quer viver em paz, no pântano, sem encheção de saco de vizinhos. Ele só quer paz. E aí vem o burro, que não cala a boca. E aí vem essa dupla que é muito interessante, que vai desde Máquina Mortífera, que é o Ranzinza, que odeia tudo e todos, e o Engraçadão, que não cala a boca. E funciona, é uma dupla que funciona extremamente bem. Na história, Lord Farquaad, ele odeia todos os seres de contos de fadas e quer deixar eles isolados num canto. Nesse canto é o pântano do Shrek. Shrek fica bravinho e vai lá no Lord Farquaad e fala: ô, fio, tira. Aí ele fala: se você resgatar a Fiona, eu tiro. E é basicamente essa história. E na verdade, se você for parar pra ver em diversos ângulos, é uma comédia romântica depois de um tempo. Primeiro é Máquina Mortífera, que é o Shrek e o burro ali, e aquela interação até chegar na princesa. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, caso você não tenha visto. E depois, quando o Shrek conhece a princesa, vira uma comédia romântica em todos os moldes de comédia romântica. Eles se conhecem, não se gostam, aí depois tem um atrito, depois tem um afastamento, depois tem É tudo muito de comédia romântica e funciona. Funciona lindamente. E nesse meio tempo, do começo até o fim do filme, eles fazem de tudo pra zoar a Disney. De todas as maneiras. E alguns outros filmes, eu vi até coisas de Matrix, por exemplo, tem. Mas em geral é pra zoar os contos de fada. Ou seja, Pinóquio, Bela Adormecida, Branca de Neve. Isso daí vai se aprofundar ainda mais nos outros filmes. Mas focando no primeiro, ele funciona bem. Não só na parte da zoeira, porque zoeira por zoeira tinha, exemplo, Todo Mundo em Pânico, que era um filme só de zoeira que, sendo bem honesto, passou muito tempo, a gente mal lembra da história do filme. Mas do Shrek, você lembra da história, porque a zoeira fica no segundo nível. Outro detalhe muito importante, é um filme que tem quase 25 anos de existência. Levando em consideração isso, é uma animação que continua excelente até hoje. Envelheceu em alguns aspectos, é visível isso. Mas levando em consideração o que a gente tinha no começo dos anos 2000, é impressionante o que foi possível ser feito em Shrek. Levando em consideração, claro, que ele é um filme de mais de 20 anos. Muita coisa evoluiu. Se você, por exemplo, pegar o primeiro Toy Story e comparar com o quarto Toy Story, a evolução é gigantesca. Do Shrek 1 pro Shrek 4 não se altera tanto, porque como ele é um personagem um pouco mais caricato, dá pra ir relevando. Continuando falando das animações dos anos 2000, ele não enrola tanto. Isso que eu gostei bastante revendo ele, é que ele não enrola tanto, porque as animações dos anos 2000 tinham um conceito muito interessante, que elas precisavam atingir 1h30 de duração. Independente do nível e da qualidade da história, precisava ter 1h30 de duração. Como que se faz isso? É meio complicado fazer isso sem ter uma grande cena com música ou alguma coisa que não faz o mínimo sentido acontecendo durante pelo menos uns 10 minutos. Exemplo, Bicho Vai Pegar, que é um pouco depois, mas ele faz esse formato. Ele tem uma cena lá no Bicho Vai Pegar, que eles entram numa loja e fica, sei lá, 5, 7 minutos brincando com os doces e fazendo graça pra câmera.
você olha, você vê aquilo, legal, mas não gera nada a história. Não acontece nada. No Shrek, tem alguns gargalos ali que fica tocando música e passa um pouco, mas dá pra ver que mostra um pouco mais da solidão do Shrek, mostra um pouco da tentativa de amizade do burro e de quanto o Shrek não quer ficar perto dele de jeito nenhum, o que era muito natural nas animações dos anos 2000. Então o Shrek até tem um pouco disso, mas nem tanto, o que é ótimo. Então continua sendo uma excelente animação, que tem um pequeno detalhe que me incomoda, que lá no fim do filme, sem spoilers, não se preocupe, aparece algo do gênero "e eles viveram feios para sempre, fim". É um negócio assim. Só que assim, teve mais continuação. Se você coloca fim, não tenha mais continuação. Mas fora isso, Shrek continua sendo tão divertido quanto na época que foi lançado. O interessante é assim, ele continua sendo um filme que, na verdade, ele não é pra criança. Filme pra criança é da Disney. Shrek é mais adolescente, porque eles têm umas piadinhas mais engraçadas, é coisa quase de adulto até. Mas pra isso você precisa ter a base da Disney, que aí sim o filme funciona ainda melhor. Mesmo se você não tiver a base da Disney, continua tendo aquela história em busca da princesa. Você assistiu Shrek? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.